Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Angel, este é o canal Angelicalmente Organizada e no vídeo de hoje nós vamos fazer o planejamento para o mês de novembro. Vem comigo! Vou abrir aqui o meu caderno, na parte em que nós vamos fazer o planejamento do mês de novembro. E aí, vocês vão fazer aqui junto comigo, tá? Eu vou começar aqui, gente, a colocar as informações que nós precisamos, tá? Já adianto para vocês que o planejamento do mês de novembro, ele vai ser um pouco diferente. Vocês vão ver que os valores que nós vamos colocar nas categorias, em algumas, né, vai mudar um pouquinho, tá? Porque esse mês nós vamos ter algumas coisas diferentes, tá? Que nós vamos fazer. E aí vocês vão acompanhando aqui junto comigo, tá? Gente, nós vamos nos basear em um salário de R$ 8.200, como a gente faz aqui de costume. E aí depois, quando a gente for fazer o fechamento do mês, eu mostro pra vocês se realmente foi isso mesmo ou se houve alguma alteração, tá? Já aproveito, né, gente, para pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal para que se inscrevam, que deixem um comentário, deixem um like no vídeo se vocês estiverem gostando, tá? E para vocês que já estão acompanhando aqui o canal, eu agradeço muito pelas visualizações, pelos likes, pelos comentários que vocês sempre deixam aqui, pelo carinho de todos vocês, tá bom? Agradeço muito, muito mesmo. Vamos continuar então, né? Então aqui, gente, nós temos então um salário, né? Uma projeção do salário que nós vamos receber esse mês. Para quem é novo aqui no canal, gente, meu esposo e eu trabalhamos fora, então nós juntamos as nossas rendas, né? Nós juntamos os nossos salários e ele dá o total de R$ 8.200 aproximadamente, tá bom? Então é isso. Eu vou colocar aqui agora, gente, na categoria aqui de... Eu vou até colocar aqui, escrever aqui junto com vocês, categorias, tá? E aí nós temos as nossas subcategorias, tá? Aqui dentro dessa primeira, nós vamos colocar as de contas fixas, tá? Que eu considero como contas fixas. Então aqui a primeira que a gente vai colocar aqui é a de energia, tá? Então a primeira aqui é de energia. Depois é água, internet, faculdade. Para quem não sabe ainda, é novo aqui no canal, meu esposo faz faculdade, ele já está finalizando, agora no final do ano ele termina. Crédito no celular, tá? E aqui nós já vamos adiantar, já vou colocar aqui junto com vocês, uma outra categoria que é a que a gente considera aqui em casa como contas variáveis, tá? Contas variáveis. E aqui nós vamos colocar supermercado, tá? Então a primeira aqui que a gente coloca é de supermercado. Açougue. Depois padaria. Depois gasolina. E lazer. Então, são as nossas categorias aqui, as nossas subcategorias, né, de contas variáveis. Deixa eu voltar aqui, para eu dar uma olhadinha aqui na anterior, para eu ver como foi que eu coloquei, porque esse planejamento é novo, gente. Eu tô usando ele do mês passado para cá, né, do mês de outubro. Ah, tá, valor estimado, valor pago e diferença. Então, eu quis fazer aqui junto com vocês, para vocês verem como que eu faço o meu planejamento, tá? Então, eu coloco primeiro aqui as categorias, né? As minhas duas categorias principais. Depois, as subcategorias que estão dentro, né? Da categoria de contas fixas. Energia, água, internet, faculdade e crédito. E na minha outra categoria, minhas subcategorias de supermercado, açougue, padaria, gasolina e lazer, tá bom? Então, aqui do ladinho, eu vou colocar o valor estimado. Ou seja, é aquele valor que eu acredito que nós vamos gastar neste mês, tá? Aqui do ladinho eu coloco o valor que de fato foi gasto no final do mês. Então, no final do mês, quando nós formos fazer o fechamento do mês, né? Eu coloco aqui
o valor que foi estimado e do lado aqui o valor que de fato foi gasto durante o mês. E aqui eu coloco qual foi a diferença. Se ficamos no positivo, se ficamos no negativo. E isso tem dado muito certo. A gente tem conseguido fazer aí esse planejamento. Temos conseguido, na maioria das vezes, ficar dentro do nosso planejamento, certo? Claro que algumas categorias, às vezes, o valor é um pouco mais, em outras é um pouco menos. E aí nós vamos, durante os controles de gastos mensais que a gente faz aqui, semanais, na verdade, nós vamos fazendo esse ajuste de uma categoria com a outra. Então, quem assistiu aos vídeos de controle de gastos do mês passado, do mês de outubro, viu que nós fizemos um controle de gastos para cada semana, porque aí a gente vai vendo qual categoria que a gente está gastando, qual que a gente não pode gastar mais, qual que a gente ainda tem um valor disponível. E, de fato, eu gostei muito de ter feito. A primeira vez que eu fiz esse controle de gasto semanal foi no mês passado e eu achei que foi muito bom, tá? Antes eu fazia apenas um controle de gastos no final do mês. Então, uma dica que eu dou pra vocês, né, que eu estou fazendo aqui e que eu acredito que tá dando certo e que talvez dê certo pra vocês também, é fazer esse controle de gastos semanalmente, tá bom? E aí eu já lembro, gente, já gosto de falar pra vocês que eu não sou profissional da área financeira, tá? Minha área é outra, mas eu mostro aqui pra vocês como é que nós estamos fazendo para poder economizar, para poder guardar dinheiro, para poder ter a nossa reserva da tranquilidade, a nossa reserva de emergência, para poder ter as nossas categorias, guardar todo mês um valor para aquele projeto que a gente tem, aquela meta, aquele desafio, e que isso realmente tem dado certo. Então, o que eu faço aqui é compartilhar com vocês a nossa jornada, a nossa trajetória aqui da nossa casa, da nossa família, e quem sabe ajudar aí outras pessoas, né? Uma vez que isso tá dando certo pra gente. E é, de fato, muitíssimo bom a gente ter esse planejamento. Então, a gente faz aqui e eu espero que isso dê certo e para vocês também. Não quer dizer que eu estou fazendo algo certo, que eu estou fazendo errado. Não é isso, tá? É simplesmente o que a gente faz aqui em casa que eu mostro para vocês, tá bom? Então, vamos colocar aqui os valores estimados para as minhas categorias, né? Para as minhas subcategorias aqui do mês de novembro. Ah, eu esqueci de colocar aqui. Vou colocar aqui em cima, gente, que é mês de novembro, tá? Então, é o planejamento para novembro 2025. O ano já está acabando, né, pessoal? O ano já está acabando, já está no final. Então, aqui para a energia, nós vamos fazer vamos colocar aqui um valor estimado de R$150. Lembrando a vocês que é para energia do sítio da cidade. Para quem não sabe, ainda não conhece, é novo aqui no canal, nós temos um sítio, então eu coloco aqui as contas de energia e de água e de internet junto, tá? Daqui da cidade que a gente mora, e a do sítio, né? A gente coloca tudo junto. Para a água, eu separei, né? Eu estimei o valor de R$100. Para a internet é um valor fixo, R$140. A da cidade é 70, da zona rural é R$70 também, então R$140. Faculdade do esposo é R$290. E crédito no celular, R$60. 30 para mim, 30 para o meu esposo. A gente faz essa recarga mensal. Eu faço todos os meses. Meu esposo, às vezes, tem mês que ele faz, tem mês que ele não faz. Então, talvez ele nem faça esse mês. Mas eu vou colocar aqui no planejamento, que pode ser que precise, não é verdade? Então, eu já coloco aqui. Caso ele não utilize, a gente pode utilizar em uma outra categoria. Ou, se sobrar, no final do mês, a gente coloca na categoria de imprevistos, não é isso? Então, bora lá. Supermercado, gente, é um valor que eu estimo de R$1.400. Deu certo no mês passado. Quem assistiu o fechamento do mês, quem não assistiu ainda, vai lá conferir. Nós ficamos dentro do planejado, inclusive até sobrou um valor na categoria de supermercado, que eu realoquei em outras categorias que estavam precisando. Açougue, gente, é um valor que a gente coloca todo mês também de R$300. Mês passado também deu super certo, nós gastamos R$296, né? Ficamos ainda no positivo, então vou manter aqui o valor de R$300. Padaria foi R$60, gente, só que não deu, né? Não deu, padaria não deu R$60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter os R$60, tá? Porque caso seja necessário, a gente retira
de uma outra categoria que gaste menos, mas eu vou manter por hora esses R$60 e vamos vendo aí nos próximos meses como que fica, tá? Na categoria de gasolina, R$600. R$600. Lazer, R$300. Também esses valores têm dado certo, né? Eu aumentei o valor de gasolina, que eu colocava R$520, eu aumentei para R$600. Como eu já disse a vocês, esse ano nós estamos gastando bastante com combustível aqui em casa. Eu acredito que no ano que vem nós vamos gastar menos, mas esse ano realmente não teve jeito. Em lazer, R$300. No mês passado, nos outros meses tem dado certo. Inclusive tem até às vezes sobrado algum valor, porque o lazer aqui a gente sai normalmente no final de semana, no sábado, a gente gosta de sair. E às vezes, dependendo da semana, pode acontecer como teve, acho que foi no mês passado, que a gente não saiu todos os finais de semana, então acabamos não gastando todo o valor para lazer, certo? Então, eu mantive aqui os R$300, tá? E é isso, gente. Nós vamos manter esse valor aqui, tá? Nós vamos observar durante o mês aí se, de fato, esses valores aqui vão realmente serem os valores que nós vamos gastar, tá? E aí no final do mês vocês vão ver aqui comigo no momento de fazer o fechamento do mês se realmente foi isso mesmo, tá? Se esses valores foram os que nós gastamos de fato ou se não, se faltou, se sobrou, tá? Aí nós vamos passar aqui para as nossas caixinhas, tá? Então aqui nós temos as nossas caixinhas. Para quem é novo no canal, eu tenho... Deixa eu voltar aqui, gente, dar uma olhadinha aqui atrás, no outro mês, só para eu não fazer nada errado. Então, nós temos as nossas caixinhas do Nubank, tá? Nós utilizamos, tanto meu marido quanto eu, utilizamos o aplicativo do Nubank, temos uma conta no Nubank, tá? E nós temos algumas caixinhas lá, várias, na verdade, nós temos bastante caixinhas lá na Nubank. E todos os meses nós colocamos valores nessas caixinhas. Esse mês vocês vão ver que algumas caixinhas vão ficar sem nenhum valor, tá? Mas eu já explico para vocês porque nós tivemos que colocar um valor mais alto em uma das nossas categorias, porque eu já vou explicar para vocês, tá bom? Deixa a gente chegar lá nessa caixinha específica que eu explico por que ela vai receber esse valor mais alto esse mês, tá bom? Então aqui a primeira, gente, é a nossa caixinha, a nossa categoria de desafios, e aí nós vamos para as nossas subcategorias, tá? Começando aí pela reserva Angel. Reserva Angel é uma reserva que fica no meu aplicativo do banco, tá? E aí por isso que leva esse nome de reserva Angel. E logo abaixo nós vamos ter a reserva marido, porque fica no aplicativo do meu esposo. E mais uma vez eu explico aqui que não é porque a gente separa dinheiro aqui em casa, o nosso dinheiro é nosso dinheiro, né? A gente recebe, distribui nas nossas categorias, separa um valor de mesada para ele, um valor para mim, um valor para as meninas. E é isso, gente. Nós não separamos o nosso salário, o nosso valor aqui, não é, sabe? A gente não tem isso aqui em casa não, tá bom? É assim que a gente gosta, é assim que funciona para nós, tá bom? E por que fica separado aqui? Porque a gente prefere não deixar em um banco só. Então, a gente deixa um pouco no banco, na conta dele, um pouco na minha conta, tá? Só por isso. Temos também uma subcategoria aqui, gente, nesses nossos desafios, que é o da habilitação, que é para eu tirar a minha habilitação, tá? Então, habilitação. Depois nós temos São João. São João é uma festa religiosa, né? E que é muito comemorada em alguns lugares, principalmente no interior do Brasil e aqui na nossa cidade, desde criança que a gente aprendeu também com os nossos pais sobre isso. Então, a gente gosta bastante e nós gostamos de comemorar todo ano. Carro novo, gente, é um desafio que nós temos para juntar um dinheiro para trocar o nosso carro futuramente. Não temos uma data certa nem nada, tá? Mas a gente quer se preparar para isso. E dívida é uma dívida que eu tenho com a minha irmã, que eu tô juntando um dinheiro para pagá-la, tá? Aqui, gente, nós colocamos os rendimentos. Mês passado eu falei que ia fazer junto com vocês, eu não consegui, tá? Mas esse mês eu quero fazer. Então, esse mês eu quero colocar aqui quais foram os rendimentos dessas caixinhas aqui no mês de outubro, né? Porque eu vou pegar aí uma referência do mês anterior. Então, quero mostrar pra vocês. E quanto que nós temos atualmente, tá? E o total.
Na verdade, gente, ficou faltando aqui, né? Eu vou fazer junto com vocês aqui. Na hora de fazer aqui a minha tabela, a minha planilha, eu esqueci, ó. Deixar um espaço aqui pro valor que eu vou aportar. Mas que coisa. Mas eu vou fazer aqui junto com vocês agora. Vai ficar, não vai ficar do jeito que eu queria aqui, vai ficar um espaço um pouquinho menor, mas nós vamos fazer porque ficou faltando, né? Ficou faltando um espaço aqui para poder colocar o valor do aporte mensal. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês agora e vamos ver se vai dar certo depois, né? Porque o espaço ficou pequeno, mas eu espero que dê, porque eu acabei esquecendo. Então, é rendimentos atual, aporte, que é o valor que eu vou aportar neste mês de novembro, e aqui sim, que é o valor total, tá? Aqui nós vamos colocar o valor total. Depois, gente, nós vamos para a nossa outra categoria, que é a categoria de mesadas, tá? Aqui, nesse espaço, o que eu coloco? Gente, quais são as caixinhas que nós temos de mesadas? Então, nós temos uma caixinha que a gente coloca o nome de meninas, porque eu deixo um valor separado todos os meses para as meninas. Eu tenho 2 filhas, para comprar alguma coisa para elas, que elas estejam precisando. Também tem a minha mesada, a mesada do marido e a mesada que a gente coloca aqui na categoria de mesada. Não é, de fato, nem é realmente uma mesada, mas é um valor que minha irmã e eu disponibilizamos para os meus pais, tá? Para ajudá-los com alguma coisa. Eles têm o dinheiro deles, né? Mas nós queremos fazer isso. E a gente faz todo mês, ela deposita R$50 e eu R$50, então juntas nós depositamos o valor de R$100 para ajudá-los quando eles precisarem fazer um exame, comprar um remédio, alguma coisa relacionada com saúde, tá, gente? Então, depois, inclusive, eu vou mostrar a vocês, acredito que no primeiro check-in, vai sair o vídeo do primeiro check-in em breve, né? O primeiro check-in semanal, controle de gasto semanal, e vocês vão ver que a gente retirou um valor da caixinha dos meus pais, porque minha mãe precisou fazer um exame e ele era um valor considerável, né? Mais de R$1.000, e aí nós retiramos esse valor para ajudá-la. E foi muito bom, a gente ficou muito feliz de poder contribuir com ela, né? Contribuir com esse valor para ela não ter que gastar tanto assim do salário dela. E aí, no primeiro check-in, eu mostro pra vocês quanto foi que a gente retirou da caixinha pra ajudá-la, tá bom? Praticamente o valor todo que nós tínhamos lá. Gente, depois aqui da categoria de mesadas, nós temos uma categoria que a gente chama de aniversários, tá? Que é a categoria que a gente tem aí os aniversários aqui de todo mundo aqui de casa. Então, o primeiro é o do mês de fevereiro. Depois nós temos um aniversário no mês de maio, um aniversário no mês de junho e um aniversário no mês de dezembro. Então, nossa família aqui é composta por 4 pessoas. Então, aqui são os nossos aniversários, tá? E aqui, gente, nós vamos ter diversos, que é uma categoria na qual nós temos diversas, como é que eu vou falar? Gente, perdi até a palavra aqui. Outras subcategorias, sabe? Que são outras caixinhas que nós temos. E aí eu coloquei aqui como diversos, porque elas são referentes a várias situações, a várias coisas, não dá pra gente definir certinho, então eu coloquei diversos, tá? Então a primeira que nós temos é a de documento do carro. Gente, eu coloquei como documento do carro, porque normalmente aqui na minha região a gente fala assim, vamos pagar o documento do carro, dinheiro pra pagar o documento do carro, tá? Mas é de fato o IPVA, né? O seguro do carro, aquele que a gente tem que pagar todos os anos, né? Que é obrigatório e tudo mais. Então, depois eu quero até ver se eu consigo mudar aqui o nome dessa categoria, mas por enquanto vai ficar assim mesmo, tá? Documento do carro. Também tem a categoria de dentista, tá? Que fica aqui em diversos. A subcategoria de dentista. Gás, fica aqui também, que a gente guarda todo mês um valor para comprar o gás. Temos também uma categoria chamada de saúde. Viagem, que é viagem, passeios, né? Pode ser uma viagem mais longa, um passeio mais curto que a gente vai fazer, então a gente separa um dinheiro para isso. Datas comemorativas,
Aqui em datas comemorativas, gente, entra, por exemplo, o aniversário de uma pessoa querida que a gente queira dar um presente, né? Que não seja aqui de casa, porque das pessoas aqui de casa a gente já tem uma categoria para isso, né? Então, pode ser também um Natal, um aniversário, Páscoa, essas datas comemorativas que nós temos durante o ano, tá? Itens para casa. Itens para casa, gente, é uma categoria na qual a gente separa um valor para comprar coisas que nós estamos precisando aqui para casa, tá? Obra do sítio é um valor que a gente está separando para poder continuar a construção da nossa casa no sítio. Na verdade, a gente já construiu a nossa casa, mas ela não está finalizada. Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Tem uma área externa que a gente está fazendo aos poucos. Então, a gente vai separando o valor aqui porque nós não queremos nos endividar, tá? Nós já temos uma casa onde nós moramos. Então, assim, é uma casa mais para lazer, apesar de que nós estamos querendo mudar para lá, porque a gente gosta muito de lá. Mas, enfim, é uma casa para lazer inicialmente, né? E nós não queremos nos endividar para poder fazer a casa, fazer de uma vez e, sei lá, fazer empréstimo, nada disso, né? Deus me livre. Então, nós queremos apenas fazer lá aos poucos, do nosso jeito, do nosso gosto, mas sem nos endividar. Então, a gente vai guardando o dinheiro e vai fazendo à medida que a gente consegue. Depois de obra do sítio, nós temos formatura. Formatura, gente, é um valor que nós estamos separando para fazer uma pequena comemoração na formatura do meu esposo no final do ano. Material escolar é uma categoria na qual nós estamos guardando um valor para comprar material escolar para nossa filha no ano que vem. E imprevistos é uma categoria na qual a gente utiliza um dinheiro quando realmente há um imprevisto, certo? Quando a gente realmente precisa de um valor aí em imprevisto, a gente recorre a essa caixinha aqui. E quando sobra um valor do nosso planejamento no final do mês, eu coloco esse dinheiro também aqui em imprevistos, tá? Então, vamos voltar aqui, porque eu não coloquei ainda os valores aqui junto com vocês, né? Aqui, gente, em Reserva Angel, nós vamos fazer um aporte esse mês, deixa eu olhar aqui na minha colinha. Em Reserva Angel, nós vamos fazer um aporte de R$200. E eu já explico pra vocês por que só R$200, né? Mês passado a gente colocou R$500 aqui e colocamos R$1.000 em reserva marido. Esse mês nós vamos pretendemos colocar R$200 em cada uma, tanto na reserva índio quanto na reserva marido. Por quê? Gente, nós vamos colocar em uma das nossas categorias aqui um valor maior. Eu já mostro pra vocês qual que é, tá bom? Em habilitação é R$100 todos os meses, estão R$100 normalmente. São João, esse mês, a gente tem um desafio do São João, então tem um quadrinho lá que é de R$5. Esse mês eu vou colocar somente R$5, tá? No desafio do São João. Carro novo, eu vou colocar R$100. Nos meses anteriores eu estava colocando R$200, tá? Mas esse mês eu vou colocar só R$100. Dívida eu vou manter os R$200 que eu estava colocando, tá? Em dívida eu vou manter. Depois, aqui em mesadas, em meninas, nós vamos colocar esse mês um valor mais alto, tá, gente? Eu esqueci de colocar aqui. Peraí, deixa eu completar aqui, gente. Rendimentos, atual e aporte total. Então, aqui na categoria de meninas, esse mês nós vamos aportar o valor de R$300. Por que nós vamos aportar o valor de R$300? Porque nós pretendemos fazer uma viagem agora no final do ano, em dezembro, e aí eu preciso comprar algumas coisas para as meninas, então eu aportei esse valor maior, né? Normalmente a gente aporta R$100, mas agora esse mês a gente vai aportar o valor de R$300 e vamos ver se vai dar para comprar tudo que eu preciso comprar para elas, tá bom? Na minha categoria eu também vou aumentar, tá? Vai ser um valor de R$500, por quê? Por causa da viagem, porque eu preciso comprar algumas coisas e porque eu vou fazer um procedimento no meu cabelo também. Vou fazer luzes no cabelo, então é um valor mais alto. Então eu nem sei se esse valor de fato vai dar para eu fazer tudo que eu preciso e comprar tudo que eu preciso. Mas inicialmente nós vamos separar aqui o valor de R$500 para mim por causa disso, tá, gente? Na categoria marido, nós vamos colocar o valor de R$300 porque ele também vai precisar comprar algumas coisas para ele. E na categoria meus pais, é o valor mensal normal que a gente sempre coloca, R$50, tá? Então, finalizando aqui os aportes em mesada, né? O planejamento das mesadas, nós vamos para o planejamento dos aniversários, tá? Então, aqui eu vou deixar o espaço para colocar os rendimentos do mês de outubro, que eu quero fazer junto com vocês. O valor
que nós vamos ter atual, que nós vamos somar, e o aporte que nós faremos ainda no mês de novembro, e aqui o valor total que nós vamos ter no final, depois que nós somarmos todos esses valores, tá? Para o meu aniversário, que é em fevereiro, nós vamos colocar o valor de R$15. Para o aniversário do meu esposo, R$10. Para o aniversário da nossa filha, R$25. E da outra nossa filha, valor de R$10. Lembrando que esse aniversário aqui em dezembro, gente, é um valor simbólico porque nós já temos um valor que a gente estava guardando durante o ano todo, né? Então, nós já temos um valor considerável para fazer o aniversário dela, visto que eu já falei aqui com vocês que a gente não gosta de festas grandes, com muitas pessoas, tá? Nós preferimos fazer algo pequeno, apenas aqui, para nós aqui de casa, e os avós e os tios, né, das meninas. Pessoas bem próximas, assim mesmo, uma comemoração mais íntima, tá? Então, aqui, gente, eu já fiz essa parte. Vamos aqui para diversos. Aqui em diversos, deixa eu completar aqui. Rendimentos. Acho que é atual, né? Deixa eu olhar aqui. Atual, isso mesmo, atual. Aporte e total. Então, aqui também eu vou precisar fazer aqui, completar aqui que eu esqueci, ó. Então, deixa eu completar aqui junto com vocês. Vou colocar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Em documento do carro, gente, é um valor que a gente coloca todos os meses, é um valor fixo já, R$130. Em dentista, esse mês nós não vamos colocar nada. Em gás, nós vamos colocar o valor de R$30. Em saúde, nós vamos colocar o valor de R$50. Em viagem, pronto, aí nós chegamos no ponto que eu queria falar com vocês, né? Eu tinha falado em um vídeo anterior que nós pretendíamos fazer uma viagem no mês de dezembro ou no mês de janeiro, tá? E de fato nós vamos fazer. Nós decidimos fazer no mês de dezembro por alguns motivos que nós temos, e dezembro foi melhor para nós. Então, o que acontece? Nós não tínhamos, quem tá acompanhando o canal aqui sabe que a categoria de viagem é uma categoria relativamente nova. Tem poucos meses que nós estamos aportando eu acho que 2 ou 3 meses no máximo. Então, nós não tínhamos um valor considerável para poder viajar. Nós tínhamos lá, se eu não me engano, R$400. Então, apenas 2 meses que nós estávamos aportando lá naquela categoria. Então, o dinheiro não dava, né, pra gente poder fazer essa viagem, que é uma viagem um pouco mais longa. Então, eu vou aportar, nós decidimos que desse mês nós vamos retirar o valor de R$2.500, tá? R$2.500 para nós aportarmos na nossa viagem, pra gente poder conseguir fazer a nossa viagem no mês de dezembro, tá? Então, é mais pro final do mês de dezembro, até lá nós vamos receber ainda o nosso salário de dezembro, mas inicialmente a gente quer separar esse valor aqui, tá? Pra poder colocar aí na nossa... Pra poder fazer a nossa viagem, né? Pra ter tranquilidade aí, já poder reservar. Inclusive, a gente já reservou onde nós vamos ficar. Já tá, assim, 50% certo. E a gente pretende fazer uma viagem pra descansar. Já tem um tempo que a gente não viaja. Já tem, acho que 3 anos, mais ou menos, que a gente não faz uma viagem mais longa. Então, esse ano a gente decidiu que nós vamos fazer sim. A gente tá precisando descansar, precisando... né, repor as energias para que 2026, né, nós estejamos bem dispostos para um novo ano. Então nós vamos fazer essa viagem em dezembro, nós decidimos assim. E gente, apesar de que vai mudar algumas coisas aqui no nosso planejamento mensal, mas graças a Deus não vai, nós não vamos ter problemas com isso, sabe? Fazer essa retirada desse valor de maneira nenhuma. Inclusive no mês de dezembro eu acredito que eu reponha todo esse valor que eu não coloquei na categoria de reserva, né? Porque esse dinheiro ele ia para a categoria de reserva e também para a categoria de obra do sítio. Então a única coisa que a gente vai deixar de fazer é deixar de aportar em obra do sítio esse mês. Como eu já falei para vocês, não é algo que a gente tenha pressa em fazer. A gente vai fazendo aos poucos, então não tem problema nenhum retirar de obra do sítio.
e nós vamos retirar um pouquinho do valor que a gente colocaria em reserva, mas mesmo assim eu fiz questão de não deixar de colocar. Então nós vamos colocar R$200 na minha reserva, R$200 na reserva do marido, totalizando ainda R$400. Então nós não vamos deixar de aportar em reserva, vamos aportar um pouquinho menos. Só um minutinho, gente, que minha filha chegou aqui. Pronto, gente, voltei. Como eu estava dizendo pra vocês, né? Até me perdi um pouco aqui no que eu tava falando, mas acho que eu tava falando com vocês sobre a viagem. E, tá, que não, esse valor, ele é um valor que não vai nos atrapalhar em absolutamente nada. Nós vamos deixar de aportar o valor que a gente tem costume de aportar em reserva, que normalmente é 500, 900, ou ano mês passado a gente aportou até mais do que isso, R$1.500. Mas no mês que vem a gente repõe esse valor, normalmente, bem tranquilo, sem problema nenhum. Inclusive, mês que vem tem salário normalmente, tem 13º salário, então graças a Deus, né, um valor que a gente vai receber a mais ainda no mês que vem. Inclusive, eu quero fazer um vídeo pra vocês sobre 13º, tá? Mas enfim, vou deixar de conversar porque o vídeo já tá muito extenso, gente. Em datas comemorativas, nós não vamos aportar nada esse mês, devido a isso que eu já expliquei pra vocês. Em itens para casa também não, e em obra do sítio também não. Na formatura do esposo, eu também não vou colocar nada esse mês, mas mês que vem a gente repõe, tá? Material escolar, eu vou colocar R$50. E em imprevistos, eu vou colocar R$25. Prontinho, gente. Então, vocês fizeram aqui, vocês acompanharam aqui junto comigo todo o nosso planejamento para o mês de outubro. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando os nossos rendimentos do mês de outubro, fazendo essa somatória aqui junto com vocês, tá? Tudo certinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um comentário, deixem um joinha para mim, tá? Muitíssimo obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!